Bom dia a todos, meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo védico, também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre o trânsito de Júpiter, do planeta Júpiter, no signo de Câncer. Lembrando que Júpiter é universalmente, a natureza dele é benéfica, é o mais benéfico de todos, e todo planeta encontra um signo para se exaltar e para se debilitar. Exaltação e debilitação. Qual é o signo que Júpiter encontrou para se exaltar, para estar no estado máximo, pleno, maravilhoso, incrível? Câncer. E qual é o lugar para ele ficar mal? Para ele ficar naquela bad trip, daquela coisa ruim, é em Capricórnio. Tá? Mas isso não serve para todos os planetas, porque, por exemplo, Marte se exalta em Capricórnio e se debilita em Câncer. Então, mas estamos falando de Júpiter. Então, você imagina, temos o planeta que tem a natureza benéfica, é o mais benéfico de todos, e ele ingressou no dia 18 de outubro agora, dias atrás, no signo de Câncer. Olha que maravilhoso. É fantástico. Porém, nem tudo são flores. Para você, e aí é preciso que você saiba qual é o seu ascendente, qual é o signo ascendente e qual é o teu signo lunar pela astrologia védica, pelo seu mapa védico. Tá? Para você que tem Lua ascendente em Áries, Touro, Câncer, Leão, Libra ou Capricórnio, Júpiter trará também uma manifestação maléfica. Então Júpiter não é só benéfico 100%. A natureza dele é benéfica, mas para alguns ascendentes ele trará aspectos maléficos. E eu vou explicar por quê. Mas antes disso, é importante que vocês saibam o signo ascendente, o signo lunar de vocês pela astrologia védica. A astrologia védica utiliza uma base de cálculo diferente da base de cálculo que a astrologia ocidental. Vocês estão acostumados com a astrologia ocidental, 99% dos astrólogos aqui do Brasil utilizam a astrologia ocidental com essa base zodíaco tropical. A astrologia védica utiliza a base do zodíaco sideral. Eles têm mais ou menos uma diferença de 24 graus, então o resultado do mapa é completamente diferente. Mas são panoramas diferentes para o mesmo objeto. Imagina que um olha o Cristo Redentor de frente e o outro olha o Cristo Redentor de costas. O que olhou de frente vai observar e vai analisar e vai descrever elementos que aquele que olhou o Cristo olhando as costas do Cristo não vai ter. Mas não é o mesmo Cristo. São panoramas diferentes para um mesmo objeto. Estamos falando do Cristo Redentor, digamos, nesse exemplo. Um olha à frente e o outro olha. Tá? Então, eu utilizo a astrologia védica, eu utilizo a base de cálculo zodíaco sideral. Para você acompanhar os meus vídeos, você tem que deixar de lado a astrologia ocidental de lado, tudo que você conhece de astrologia do seu mapa pela astrologia ocidental. Tá? Então vem comigo. Então, é importante vocês terem em mente que Júpiter, para os ascendentes em Áries, ele vai reger uma casa maléfica. Ele vai ter uma relação com uma casa maléfica, a 12. Porque Júpiter comanda o signo de Sagitário e o signo de Peixes. Para os ascendentes em Áries, Peixe está na 12. Então, já é um elemento maléfico. Casas maléficas, pela astrologia védica, 6, 8 e 12, chamadas de casas Dustana. Para os ascendentes em Touro, Sagitário, casa 8, elemento maléfico. Para Câncer, Sagitário, casa 6. Para ascendente em Leão, Peixes, casa 8. Para ascendente em Libra, por exemplo, vocês terão Peixes, casa 6. Ascendente em Capricórnio, Sagitário, casa 12. Então vocês percebem que para esses ascendentes, ou Lua nesses signos, Júpiter trará
manifestações maléficas. Não só maléficas, mas também. Tá? Então já adianto para vocês. Áries, Touro, Câncer, Leão, Libra e Capricórnio. Capricórnio ainda tem um fator, né? Lembra que eu falei para vocês que todo o planeta escolhe um signo para se debilitar e para se exaltar? E Júpiter se debilita em Capricórnio. Então o signo de Capricórnio, ele é um signo complicado para Júpiter. Eles não se entendem muito bem. São naturezas diferentes. Tá? Então, já é adiantando aqui para vocês, tá? Para vocês que têm ascendente e lua nesses signos. Mas vamos lá. Eu preciso que vocês prestem atenção no índice do meu vídeo. No índice eu coloco ascendente ou lua em Áries. Depois, ascendente ou lua em Touro. Isso nos 12 signos. Se você tem o ascendente em Leão e você tem a lua em Virgem, você vai no índice, na descrição desse vídeo, e você vai clicar na parte que eu falo sobre ascendente ou lua em Leão. E você vai na parte que eu falo de ascendente ou lua em Virgem. Você terá 2 testemunhos. Pela astrologia védica, é necessário observar o mapa, a leitura, a partir do ascendente. Claro, sempre, como vocês estão acostumados. Mas também pela posição da lua no seu mapa. Porque você coloca a lua como a casa 1, como o ascendente, e passa a reorganizar o mapa a partir desse ponto. Isso é algo técnico, vocês não precisam ficar presos a isso, mas eu quero que vocês entendam o motivo de eu colocar no índice, para você que tem ascendente ou lua em Áries, porque você tem que olhar também a partir da sua lua e a partir do seu ascendente. 2 testemunhos para enriquecer a leitura. Tem um outro ponto também, que é algo mais técnico, eu não vou entrar nisso. Isso para uma consulta individualizada com você, se você quiser, você entra em contato no direct, entra em contato comigo e a gente marca uma consulta. Isso é mais específico, mas eu já vou dar uma notícia para vocês. É assim. Júpiter, ele vai influenciar a casa onde Câncer está no seu mapa. Claro que sim. Né? Ele ingressou no signo de Câncer e está lá. Porém, Júpiter lança um olhar de influência para 5 signos a partir do local onde ele se encontra, ou 5 casas, 7 signos ou casas, 9 signos ou casas. Então, são influências. Então ele está aqui. Vamos dizer, você que tem um ascendente em Gêmeos, Câncer, casa 2. Então, tá aqui. Então Júpiter está aqui, ó, transitando aqui, casa 2. Câncer, está aqui. Mas daqui ele lança influências para Escorpião, casa 6. Olha só. Para Peixes, casa 10. E para Capricórnio, casa 8. De Câncer até Escorpião, 5 casas ou 5 signos. Capricórnio, 7 casas ou 7 signos. Peixes, casa 10, 9 casas ou 9 signos. Então, essa particularidade, eu estou trazendo para vocês que isso vai influenciar na análise que o astrólogo fará especificamente no seu mapa. Então eu olho para os ascendentes em Gêmeos, casa 2, o que é casa 2? Mas também eu estou observando outras casas. Então, a astrologia ela é complexa. Por isso que o vídeo que eu trago para vocês
eu trago um vídeo que foge, eu trago mais informações do que apenas uma visão geral. Ah, Júpiter é isso, Júpiter é aquilo, em Câncer é isso, e acabou, pum, generalizou. Não. Você vê que eu trago um índice, inclusive, para você que tem um ascendente ou lua, tá? Mas também não é completo, é claro que não é completo. Completo seria numa consulta individualizada com você, com todos os vetores sendo analisados do seu mapa. Então, não é completo, mas já é um ganho em relação a essa visão generalizada, essa visão geral de Júpiter em Câncer. Ok, é válido também, mas vamos um pouco mais. Eu acho que eu trago para vocês um pouco mais de especificidade, tá bom? Muito bem. É isso. Agora vamos para os signos. Para você que tem o ascendente ou lua em Áries, Júpiter estará na sua casa 4. Porque é ali que fica Câncer, claro, é só você contar. Casa 1, Áries, casa 2, Touro, casa 3, Gêmeos, casa 4, Câncer. Tá? E o que é a casa 4? A casa 4, ela é a casa da mãe, ela é a casa do lar, é a casa do conforto, é a casa da profundidade da alma. Ela é a casa da propriedade, dos terrenos, da sua casa, do seu lar, do seu conforto. Também tem um aspecto de família. Casa 4 também fala sobre coisas do passado, fala sobre suas raízes. Tá? Então, Júpiter transitando ali, ele vai trazer notícias, elementos de casa 9, porque é regente de Sagitário. Então isso é bacana, porque se você for ver, por exemplo, a casa 9, que representa espiritualidade, religião, pode ser que Júpiter transitando pela sua casa 4, para vocês que têm lua ou ascendente em Áries, possa, por exemplo, você introduzir na sua vida, na sua casa, um altar, sei lá, de meditação, alguma coisa, né? Então, vamos lá. Júpiter aqui, casa 4, lar, casa 9, ele traz com ele essa influência de casa 9, porque Sagitário, lembra que ele rege Sagitário e rege Peixes, que está lá na 12? Então, aí tem o outro lado, pode ser que você talvez possa perder um automóvel, que também casa 4 fala sobre automóvel. Então a casa 12 fala sobre perdas, sobre gastos. Então pode ser que você possa fazer algum tipo de viagem e quebrar o carro, ou seja lá o que for, ou ter um gasto com o seu carro. Então, olha aqui, Júpiter aqui, casa 4, carro, mas ele traz, lembra, notícias maléficas, então ele traz lá desagradáveis, já ele vem trazendo notícias de casa 12, Peixes lá, casa 12. Então esse Júpiter transitando aqui, ele também está trazendo informações de 9 e de 12. Entendeu como é que é? Então, claro, estou sendo assim, dando um pouco na superfície, porque tem muitos vetores para dizer uma coisa. Ah, então quer dizer que eu tenho um ascendente em Áries e a lua em Áries, então meu carro vai quebrar e eu vou construir um altar no quintal da minha casa. Não é isso que eu estou dizendo. É para vocês entenderem. Tá? A ideia toda é que vocês possam ter uma consulta individualizada, é óbvio. Tá? Mas eu estou trazendo mais informações para vocês. Tá? Eu acho que é bacana. Então, dei um exemplo aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Para vocês que têm ascendente ou lua em Touro, Júpiter estará na casa 3, Câncer. Muito bem. Casa 3 fala sobre a casa da coragem,
é a casa dos estudos, é a casa das pequenas viagens, tá? A casa 3 ela fala sobre a comunicação, fala sobre os vizinhos, fala sobre irmãos. A casa 3 ela vai falar sobre a mídia, fala sobre também a parte artística. Casa 3 e casa 5 são casas artísticas, né? É engraçado que alguns mapas de atores que eu já vi, elas têm uma... A casa 3 ela é bem proeminente, ela é bem interessante. É isso, a casa 3 e 5 elas têm uma relação com a arte. Então a casa 3 é isso, a casa 3 tem a ver com divulgação, a casa 3 é a casa dos jornalistas, é a casa das mídias, tá? Então, agora, Júpiter, ele traz na mochilinha dele, tá? Temas aonde Sagitário está para os ascendentes em Touro, casa 8. Opa! E casa 11, lá Peixes. Então, pode ser que casa 8, sobre coisas do inconsciente, o ocultismo, astrologia, numerologia, tarô, essas coisas. Então pode ser que para você que tem ascendente em Touro, venha a começar a divulgar casa 3 ou falar sobre tarô. Olha só a casa 8, tá vendo? Então Júpiter está chegando ali na casa 3, gostaram né? da atuação aqui? Então chegou ali na casa 3, aí ele tira da mochila um pouquinho de 8 e um pouquinho de 11, tá vendo? Aí ele, então pode ser isso, quer dizer, o sujeito começa então a trabalhar ou então a criar um canal que fala sobre tarô, casa 8, esses assuntos, por exemplo, ou que possa trazer algum tipo de herança, casa 8, para irmãos. E aí no caso pode ser para você, porque às vezes pode ser um irmão que é por parte de mãe, por parte de pai, pode ser que não recaia sobre você, tá? Ou então algum acidente, pode ser. Pode ser que ocorra algum acidente numa pequena viagem, casa 3, casa 8, tá? Então, isso é importante. Eu tô passando, eu não vou ficar tão preso, eu não quero ficar muito preso em cada signo, mas para vocês só terem uma notícia. Vamos lá, para vocês que têm ascendente ou lua em Gêmeos. Júpiter vai estar na casa 2, em Câncer. E a casa 2, ela é a casa da comida, ela é a casa 2 e a casa 4 tem relação com a família. A casa 2 no sentido de estruturar e dar sustento. A casa 2 ela também fala sobre bens, fala sobre dinheiro. A casa 2 ela fala também sobre a voz. Se a casa 3 comunica, a casa 2 é a voz. A casa 2 ela também fala sobre a garganta, tá? A casa 2 eu falei do cofre, falei da alimentação. E aí é interessante porque Júpiter, ele rege a casa onde Sagitário, casa 7, está, e a casa onde Peixe está, casa 10. Então, olha só que coisa curiosa. Pode ser que a sua esposa, casa 7, possa te dar algum dinheiro. Casa 2. Tá vendo como é que eu estou juntando? Mais uma vez, mochilinha, Júpiter, casa 2. Aí ele tira da mochila coisas de casa 7 e coisas de casa 10. Casa 7, por exemplo, o parceiro ou a parceira, contratos, parcerias. Pode ser que haja o quê? Uma sociedade comercial para o produto, o alimento. Casa 2. Tá vendo como é que é? Ou que você, casa 10, possa vir a ter uma profissão, ou que você possa ganhar algum tipo de destaque na sua voz, por conta da sua voz. Um cantor ganha algum destaque, casa 10, destaque, status, de casa 2.
Então, você vê que eu tô só para vocês entenderem mais ou menos como é que é muito complexo, mas é muito interessante, né? Então vamos lá, para você que tem o ascendente ou a lua em Câncer. Muito bem. Júpiter vai transitar ali no seu ascendente, na sua casa 1. Isso vai ser muito bacana, porque a casa 1 ela fala sobre o corpo, sobre a saúde, sobre a sua autoestima, sobre a sua notoriedade também, a visibilidade. A casa 1 fala sobre a coragem, de certa maneira, a casa 3, mas a casa 1 também, no sentido desse ímpeto. Então, vai ser muito interessante, porque você vai receber um planeta em exaltação exatamente no teu ascendente. Então, por si só, você já pode vivenciar de repente uma coisa, um aspecto mais espiritual. Pode ser que faça uma viagem. Júpiter representa a viagem, Júpiter representa, lembra que eu falei, estudos, espiritualidade, religião, enfim, até prosperidade. Então, por si só, Júpiter já pode trazer isso, um entendimento mais amplo sobre a vida, expansão sobre isso, sobre as coisas do universo, tá? Cuidado também, porque Júpiter ele é um planeta expansivo, e sendo um planeta expansivo, ele pode trazer certos exageros, tá? Porque Júpiter é exagerado. Se Saturno ele contém, ele mais contido, Júpiter ele é mais expansivo. Lembrando que Júpiter ele é regente da casa 6. Então você pode, por exemplo, falando dessa questão de doença, casa 6 é a casa da doença. Casa 6 é a casa da dívida. Pode ser que você contraia dívida porque expandiu demais. Expandiu demais, ou seja, foi exagerado com os gastos, tá? Então, a casa 6, ou então você pode contrair um inimigo, por exemplo, estrangeiro. Júpiter fala sobre o estrangeiro na casa 1, e a casa 6 é a casa dos inimigos. Então, Júpiter, para os ascendentes ou Lua em Câncer, ele é regente da casa 6 e da casa 9. A casa 9 ela é muito bacana, ela é uma casa super... Então, mais um motivo, por exemplo, para uma viagem. Casa 9 fala sobre viagem. Então, esse Júpiter, não só porque ele representa universalmente viagens, mas também porque é regente da 9. Então, tá vendo como é que ele mescla? Você tem um lado bacana, poxa, Júpiter traz na mochilinha dele casa 9 e casa 6. Vamos lá? Vamos avançar. Para você que tem o ascendente ou a Lua em Leão, vamos lá. Câncer, casa 12. A casa 12 ela representa retiro espiritual, por exemplo, né? Retiro espiritual, uma casa espiritual. Por que é uma casa espiritual? Vamos lá, espiritualidade, casa 9. Se você contar 4 casas, lembra que eu falei que a casa 4 representa propriedade, terreno? Muito bem, guarda essa informação. Casa 9 é a casa da espiritualidade, religião e tudo mais. Então, se você está na 9 e conta 4 casas, contando a partir da 9, você chega na 12. Então, a casa 12 é o somatório de 9 com 4. 4 passos com a casa 9. Então, espiritualidade 9, 4, propriedade espiritual. Retiro espiritual, por exemplo, uma casa espiritual. Então, pode ser que você encontre um lugar espiritual para você, pode ser que você passe a frequentar um lugar mais afastado do seu convívio e você passa a vivenciar essas práticas, tá? Lembrando que Peixe está na casa 8, tá? Então, isso pode trazer, por exemplo, perdas monetárias repentinas. Casa 8 fala sobre coisas emergenciais repentinas. E casa 12 fala sobre perdas. Tá? Por exemplo, pode ser que você que tenha um afastamento
do seu sogro ou da sua sogra, porque a casa 8 fala sobre a família do seu parceiro ou da sua parceira. Então, Júpiter com a mochilinha na 12 lá, para os ascendentes em Leão ou Lua em Leão, ele traz informações de casa 8. Casa 8, sogro, sogra, na 12 significa isolamento. Casa 12 fala sobre exílio, isolamento, retiro espiritual, perdas, hospitalização. Então pode ser que o teu sogro, a tua sogra possa, de repente, vir a se hospitalizar. Por exemplo, isso pode acontecer. E pode acontecer por conta de um problema que rege, por exemplo, Júpiter, fígado, baço. Olha só, então, estou juntando aqui, estou dando notícias para vocês. Então, digamos, a tua sogra passa mal, emergencial casa 8, é hospitalizada casa 12 por conta de um problema no fígado ou um problema no baço. Júpiter. Claro que, vamos lá, claro que por Júpiter estar em exaltação, a chance de talvez não ter tanta gravidade é grande. Né? Imagina se Júpiter estivesse em Capricórnio, aí Deus me livre, porque ele estaria debilitado. Então, mas o mais importante aqui para vocês é vocês entenderem a dinâmica e é isso, e refletir. Eu não vou fechar a minha análise, não tem como. Se vocês tiverem mais curiosidade, vocês me procuram. E aí a gente marca uma consulta individualizada, particularizada, específica para você. Vamos lá. Para você que tem ascendente ou lua em Virgem. Muito bem. Peixes é regido por Júpiter, estará na casa 7. E Sagitário estará na casa 4. Muito bem. Júpiter, para os ascendentes em Virgem, casa 11. Então, Júpiter, Câncer, casa 11. É interessante porque a casa 11, ela para fins espirituais, ela é uma casa ruim, porque ela é uma casa de muita ambição e de ganância. É curioso isso, né? Mas ao mesmo tempo é a casa do dinheiro. Ela também é a casa dos amigos, é a casa das associações, né? Ela é a casa dos sindicatos, ela é a casa das fraternidades. Então pode ser, por exemplo, que você venha se associar com alguém espiritualizado. Júpiter não representa uma espiritualidade, alguma coisa? Pode ser alguém estrangeiro, por exemplo, ou possa ser que você conheça um professor Júpiter, né? E venha a ter essa amizade mais próxima com esse, né? Pode ser também que você possa fazer algum tipo de contrato, casa 7, lembra? Mochilinha de Júpiter, casa 7, com um amigo. Ou, por exemplo, algum contrato que possa gerar algum dinheiro. Casa 11 também fala sobre ganhos, né? O lucro a partir do seu trabalho, da sua profissão casa 10, dinheiro casa 2, casa 11 são duas casas a partir da 10, contando com a 10, né? Então é 10, 11, duas casas, soma 10 com 2, 10, profissão, 2, dinheiro, profissão do dinheiro, casa 11. Por isso que a casa 11 fala sobre lucro líquido a partir do seu trabalho. Então, casa 4, por exemplo, possa ser que você, de repente, venha morar com amigos, casa 4, lembra? Mochilinha, casa 4 também, casa 4 lá para 11, casa 4, propriedade, casa 11, amigos, não sei. Né? Possa ser que esse contrato possa ser de um automóvel, casa 4, que um amigo vai te vender, que você vai contrair. Né? Casa 7 também tem a ver com venda? Pode ser. Né? Então você vende 7, um carro 4 para um amigo 11. Por que não? Tá vendo? A astrologia é incrível, né? Para você que tem ascendente ou lua em Libra,
Vamos lá. Peixes estará na sua casa 6, tá? E Sagitário na sua casa 3. E Júpiter estará em Câncer, tá? Na sua casa 10. Bem, o Júpiter na casa 10 pode ser, por exemplo, que você venha, vamos dizer, juntando aqui casa 10, profissão. Júpiter, por si só, ele não fala sobre estrangeiro, uma multinacional. Estrangeiro com profissão, pode ser uma grande empresa. Pode ser que você venha a ter um chefe, que seja um chefe talvez espiritualizado, ou que você talvez venha a se destacar socialmente por alguma coisa sobre temas de Júpiter, né? Pode ser. Pode ser que por conta da casa 6, ela representa também saúde. Então, cuidado da saúde. Possa ser, então, assistência. Então, pode ser que você talvez venha a trabalhar com alguma, por exemplo, acupuntura. A acupuntura é um elemento estrangeiro, chinês. Tá? Casa 6 fala sobre cuidado com a saúde. Casa 10 fala sobre profissão. Então, Júpiter, que é regente de 6 e de 3. Então, casa 6, saúde, lá em cima, na profissão, com um elemento estrangeiro, Júpiter, uma acupuntura, por exemplo. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Para você que tem ascendente ou lua em Escorpião, Câncer, casa 9, Júpiter está lá. Ótimo, né? Altamente propício para uma espiritualidade, para uma viagem, para iniciar estudos, porque Júpiter também fala sobre a lei. A casa 9 ela é a casa da lei também, dos dogmas. Então pode ser interessante para você sobre área jurídica também, em certo sentido também tem a ver, sim. Pode ser também voltar a estudar alguma coisa, fazer um mestrado, de repente, né? Por exemplo. Júpiter ele é regente da casa 2. E é interessante, né? Porque isso pode trazer algum tipo de ganho. Casa 9 é a casa do pai. Então pode ser que o pai venha a financiar alguma coisa. Vamos lá? Vamos fazer aqui? Olha aqui. Vamos lá. Então, para você que é ascendente e lua em Escorpião. Câncer, Júpiter está lá em Câncer, na casa 9. Beleza? Muito bem. Então, Sagitário, casa 2. Então, Júpiter traz na mochilinha lá, tá na 9, sentou lá. Ele vai trazer casa 5, Peixes, e casa 9, e casa 2, Sagitário. Então, quando ele chega lá, ele tira da mochila coisas de casa 2. Dinheiro, alimentação, blá, 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 aquela coisa toda. Vamos dar o exemplo do dinheiro. Então, ele está lá na casa do pai, casa 9. A casa 4 é a mãe, casa 9 é o pai. Pela astrologia védica, né? Vocês devem estar acostumados, casa 4 casa 10 é o pai. Mas a astrologia védica é a 9. Então pode ser que casa 2, dinheiro, está lá na casa 9, casa do pai. Pode ser que teu pai ganhe dinheiro, por exemplo. Pode ser. Né? Pode ser também que o seu filho possa vir a se espiritualizar. Casa 5 é a casa dos filhos. Tá? Pode ser. Espiritualidade de Júpiter. Bom? Para você que tem ascendente ou lua em Sagitário, Câncer, Câncer estará na casa 8. Bem, vamos lá. A casa 8, como eu já falei,
ela fala também sobre ganhos do governo. Tá? Ela fala sobre ganhos do governo. Então pode ser que você receba algum precatório, por exemplo. Tá? Porque a casa 8 fala sobre isso. Mas a casa 8 também ela fala sobre doença também. A casa 8 ela fala sobre coisas que estavam ocultas, ilegalidades. Lembrando que a casa 4 ela é a casa da mãe. E para os ascendentes e lua em Sagitário, Peixes estará lá na casa 4. Então vem comigo. Se Júpiter lá na 8, né? Ele está lá em Câncer na 8. Ele na mochilinha dele. Ele leva coisas da casa 1, Sagitário, e coisas da casa 4, Peixes, porque Júpiter rege Peixe e Sagitário. Aí ele chega lá na 8, bota a mochila em cima da mesa e tira. Casa 1 é você. Então pode ser que você venha descobrir alguma coisa sobre a sua saúde que você não estava sabendo. Casa 1, saúde. Casa 8, coisas que você não estava vendo, que estão ocultas. Então pode ser algo da sua saúde que você não sabia. Lembrando que Júpiter fala sobre câncer. Câncer de doença, tá? Porque câncer ele não tem uma proliferação, né? Não tem um aumento de célula. Então essa coisa da expansão, câncer, a doença câncer, ela é expansiva, né? Júpiter. Então pode ser. Tudo vai depender de vários outros fatores. Eu estou aqui só trabalhando com vocês. Pode ser uma doença da mãe também. A mãe, casa 4, lá na 8. Pode ser talvez um ganho, quem sabe, um ganho de algum terreno, de alguma herança. Casa 4 representa e terreno. Casa 8, herança. Então, casa 4 lá na 8. Vamos. Estou trabalhando com aqui, ó. Beleza, vamos lá. Para você que é ascendente ou lua em Capricórnio. Bem, casa 7. Casa 7 é onde está Câncer. Então Júpiter vai entrar ali. Vamos lá. Parceria. Uma parceria espiritual. Uma parceria pode ser um negócio, um sócio, por exemplo, estrangeiro, um sócio ou algum contrato que tem a ver com filhos. Se Júpiter representa filhos, pode ser que talvez você conheça alguém que já tenha filhos. Estou pensando aqui, né? Mas é interessante, porque vocês sabem que ele já vai lançar uma influência já para casa 1. Então é interessante também, né? Esse trânsito de Júpiter pela casa 7, né? Lembrando que Peixes, casa 3, para os ascendentes e lua em Capricórnio, e casa 12. Então vamos lá. Pode ser que você perca algo devido a um contrato. Casa 7, contrato. E casa 12, perdas, despesas. Pode ser que você venha ter despesa com um casamento, com o teu marido ou com a tua esposa. Casa 12, lembra? Para os ascendentes e lua em Capricórnio, Sagitário é 12, né? Casa 12. Então, a mochilinha de Júpiter, lá na 7, traz um elemento de casa 12. Então ele está trazendo o quê? Perdas. Para onde? Casa 7, com casamento. Então pode ser que você venha a ter algum gasto. Pode ser. Pode ser uma viagem. Então vamos lá. Júpiter, viagem. Na casa 7, viagem, casamento, lua de mel, coisas assim. Mas que vai gerar o quê? Uma perda financeira. Uma despesa. Tá? Pode ser que você possa até viajar para o quê? Um retiro espiritual com
o seu parceiro ou a sua parceira. Retiro espiritual 12, casa 7, parceiro ou parceira, Júpiter espiritual. Tô juntando aqui, ó. Pum, pum, pum. Vamos lá, para você que tem ascendente ou lua em Capricórnio, em Aquário. Aquário é Câncer e estará na casa 6. Na casa 6. É isso? É, Leão ao contrário, é isso, casa 6. Então, Júpiter na casa 6. Mais uma vez, casa 6 ela representa dívida, então cuidado com a contração de dívida e a expansão disso, o exagero. A casa 6 ela representa inimigos. A casa 6 ela representa também cuidado com a saúde, rotina. Casa 6 ela também representa... A casa 6 ela tem uma coisa interessante, olha só. A casa 6 ela tem uma relação muito curiosa com a casa 9. Porque ela é a 10ª casa a partir da 9. Ela é a profissão do pai. A casa 6 ela tem a ver com o status a partir dos temas de casa 9. Status casa 10 e casa 9, coisas espirituais. É interessante, né? E a gente pode até ver que pode ser uma viagem a trabalho, por que não? Trabalho, profissão, casa 10, casa 9, viagens. Então, se eu contar 10 casas a partir da casa 9, eu vou chegar na 6. Então a casa 6 ela é o somatório, vamos dizer assim, né, da casa 10 com a 9. 10 profissão, 9 viagens. Tá vendo? Essa técnica é uma técnica chamada de casas derivadas, ou Bhavat Bhavan, na astrologia védica. Então as casas elas têm muitos significados, e isso é enriquecedor numa análise, tá? Para você que tem ascendente ou lua em peixes, tem um detalhe importante aqui, tá? Vamos lá. Câncer é casa 5, tá? Muito bom. Pode ser que você venha engravidar. Casa 5, filhos, tá? Júpiter também representa filhos, pode ser, tá? A casa 5 representa estudo também, representa sorte, discernimento, são alguns consultores, quem faz previsão também. Casa 5 tem a ver com isso. Casa 5 tem a ver com diversão. Então pode ser o início de um estudo mais aprofundado, pode ser que o filho passe a se espiritualizar, filho, casa 5, Júpiter entrando ali, né? Mas tem um porém, lembrando que Saturno, ele está agora transitando por peixes. E ele tá exigindo demais. Imagina, peixes, teu ascendente, está em cima de você, né? Se a casa 9 é o pai, a casa 4 é a mãe, casa 7 é o marido, a esposa, a casa 1 é você. Então, o Saturno, nesse trânsito agora em peixes, ele está restringindo muito e pedindo demais. Eu estou fazendo só um parênteses aqui com relação ao Saturno. Mas isso tem um efeito. Tá? Isso tem um efeito para você que tem o ascendente pedindo mais responsabilidade, um pouco mais de retração, né? Então não é fácil. Então essa talvez possa ser levar um pouco de uma espiritualidade para os filhos, no sentido da educação deles. Então esse pedido de ser mais responsável desse Saturno que está transitando em peixes em cima do teu ascendente, pedindo a você um pouco mais desses elementos saturninos, né? E agora com esse trânsito de Júpiter entrando na casa 5 de filhos, possa ser um pouco disso, tá? Enfim, é isso, gente.
eu sei que eu trouxe essas conexões todas e pode ficar um pouco confuso para alguns. Mas eu fiz questão de avançar um pouquinho, tá? E eu acho que assim, você pode parar o vídeo, ver de novo. O vídeo está aí. Mas é enriquecedor a gente poder compartilhar, né? Trazer um pouco mais. E lembre-se, se você quiser uma consulta individual, particularizada, para a gente trabalhar todos os temas específicos do teu mapa, entre em contato comigo, é só agendar. @LetíciaDavi pelo Instagram, tá? É isso, gente, um abraço.